Bom, eu quero iniciar perguntando sobre como, digamos, a sua relação com esse ambiente virtual é, e o quanto a sua percepção mudou, modificou durante a sua participação em Ferrugem. Enfim, minha relação com o virtual é uma relação, acho que meio que de todo mundo. Não tive na adolescência a oportunidade de ter o mundo virtual, isso já é uma coisa que veio da minha vida adulta. Mas eu sou mãe ainda de uma menina de 4 anos, mas já é uma coisa que eu me questiono, até porque ela se relaciona com iPad, com coisas assim. Me questiono como vai ser o meu posicionamento com ela quando eu for adolescente, quais são as coisas, né, os limites que eu já tenho que de cara ensinar para ela, de uso, da importância disso na vida dela, do quanto é importante, né, assim, você ter o acesso ao mundo virtual, mas também não deixar o mundo real de lado. Sim. Eu acho que assim, a gente sempre teve um questionamento, por exemplo, com relação a coisas compartilhadas, né? Assim, como a gente recebe vídeos e imagens e coisas pelo WhatsApp, e como a gente repassa isso no grupo de amigos, de piadas e de coisas engraçadas e tem pouca consciência exatamente da consequência que isso pode ter. E isso, sem dúvida, o filme, mesmo eu sendo uma adulta formada, achando que tinha todas as informações, como o filme me fez ver isso de uma maneira diferente, assim, né? Como eu me sinto muito mais responsável depois do filme em saber que eu sou parte integrante se eu compartilho um vídeo, que eu sei que a pessoa que está no vídeo, porque o importante é isso, né? Assim, a gente sabe quando recebe um vídeo ou uma foto e que o protagonista daquela foto, daquele vídeo, não quer que aquele vídeo seja compartilhado, né? Sim. Que de alguma maneira denigre a pessoa, ou que aquilo foi um momento íntimo dela, E o quanto isso hoje em dia salta muito mais aos meus olhos, assim, do quanto a gente realmente, na hora que recompartilha ou compartilha com alguém, como a gente está sendo cúmplice um pouco desse bullying, né? E que amanhã isso pode ser com a gente, pode acontecer com nós. Então, não só o vídeo do ator famoso que tá bêbado ou que bateu no lugar, mas do anônimo também, assim, né? Porque pode ser anônimo para mim, mas na comunidade dele, na cidade dele, na escola dele, isso pode viralizar e isso pode ter consequências muito drásticas para a pessoa, assim. Então, como isso ficou muito forte hoje em dia, assim, de realmente não passar para frente piadas, vídeos machistas, homofóbicas, misóginas, como é nossa responsabilidade, é aquele papo que se cada um tiver essa consciência, a coisa vai ser interrompida na base, né? E isso não vai se propagar e certamente as consequências também não se propagam. Eu acho curioso também no Ferrugem em relação a essa abordagem em relação aos responsáveis, aos pais, aos adultos. Porque temos uma primeira metade em que eles não são exatamente figuras presentes, mas talvez onipresentes em relação a esses dispositivos. Perfeito. Né? Ao ponto em que temos já uma segunda metade, uma parte 2 em que eles são finalmente personagens atuantes. E acho muito curioso como a sua personagem se impõe, né, dentro desse núcleo familiar, né? Quais são as suas discussões com a Ali? O que você reflete justamente sobre como os adultos, né, estão de certa forma presentes ou não, né, não. nessa realidade jovem, né, que é totalmente contaminada por essa virtualidade. É interessante porque na primeira parte do filme, os pais da Tati, da personagem da Tati, eles não aparecem, né, na tela. Eles estão presentes, mas você não vê. Então é quase como subliminarmente o espectador tem uma sensação da ausência desses pais, né? E na segunda parte, assim, eu acho que o filme, desde o começo, tem essa mãe tentando falar com esse menino e não consegue. E, de alguma maneira, eu acho que o espectador fica com uma sensação de uma mãe ausente ou de uma mãe que abandonou a família e do pai professor da escola, super amigão de todo mundo, um pai amigo. Então, vai pintando isso, né? E lá, pelos tantos do filme, você percebe que esse pai amigão, que esse pai que está lá sempre presente, que é o professor deles na escola e tudo mais, na verdade está muito ausente de se responsabilizar pelas atitudes, né? Ou ajudá-los a se responsabilizarem, os jovens, os seus filhos, pelas próprias atitudes, assim. Essa mãe teria tudo para chegar nessa história muito culpada e se sentindo muito culpada pelo que o filho fez e por ter sido
porque acho que fica muito claro que existe um machismo do menino, né? Uma misoginia que é muito reflexo da maneira com que o pai lidar com esta mãe que quis se separar. Então essa mãe teria tudo para chegar culpada e se sentindo um pouco responsável pelo fato dela ter saído de casa, ter se separado do pai, do filho ter se desestabilizado a esse ponto, de ter uma atitude como a que ele teve de compartilhar o vídeo da amiga dele, da menina que ele gosta. Mas é justamente o contrário, assim, né? Essa mãe não se sente culpada, essa mãe agiu da maneira com que ela achou que ela deveria agir, ela não é responsável pela maneira com que o pai vê ela desse jeito, e o que ela pode fazer depois que o filho fez isso é ajudar o filho a assumir as consequências do que ele fez. Nunca mais ele vai poder voltar atrás da atitude que ele teve, mas talvez enfrentar isso seja uma maneira de nunca mais cair no mesmo erro, né? E o que você avalia em relação à culpa que geralmente é direcionada somente às mulheres, né? É engraçado que temos essas duas gerações, essa garota e também essa mãe, e essa mãe de certa forma carrega esse peso por, de certa forma, se desvincular dessa família, enfim, né, para cuidar da própria vida, e ela é muito culpabilizada por isso, ao ponto que temos essa garota, né, que tem um vídeo íntimo vazado e ela recebe os adjetivos mais enojantes do mundo, enquanto o rapaz, o ex-namorado dela, de certa forma é julgado de uma maneira mais esportiva, né? Tem essa coisa da atribuição física apenas, mas ele não é exatamente culpado pelo que aconteceu, né? Ao contrário da garota. Dentro disso, como você reflete, mesmo passando todo esse tempo, passando essas gerações, né? Ainda existe essa culpa, né? Que é vinculada somente à mulher, né? Nesses casos. Porque eu acho que na história a mulher é vista sempre como um objeto, né? Então, assim, é como se ela não fosse responsável agente de seus próprios atos, é como se ela sempre só fosse a vítima, assim, né? E é isso que eu acho que as mulheres hoje em dia estão querendo ganhar o seu espaço de fala e dizer que não, que nós somos agentes também do nosso futuro e queremos tomar as nossas opções. O filme, ele tem a figura, ele também tem, o Ali sempre fala, tem 4 gerações de mulheres, né? Porque você tem essa mãe, que ainda é essa figura que vive esse julgamento, que parece que não tem o direito de querer se separar, que não tem o direito de querer ter outra família. As pessoas questionam muito ela ter se separado do marido, ter deixado eventualmente os filhos morando com outro marido, estar grávida de outro. Mas é uma saída, é uma opção. Ela tem a Tati, que é essa menina que também é uma jovem vítima disso. Ela tem a irmã do René, que seria a minha filha mais nova, que já é uma outra geração de mulheres, que já é uma menina que no filme tem 11, 12 anos, mas que já está vendo tudo de fora, é quem percebe tudo o que está acontecendo, é quem chama a mãe para vir ajudar, quem percebe que o pai está tendo uma atitude de isolar o menino, de não culpabilizá-lo e de não... Isso, e eu tô grávida, minha personagem está grávida de uma menina também, que vai chamar Clara, que provavelmente também já é talvez essa nova geração que a gente está imaginando que já vai ser uma outra mulher, que já vai ter um outro lugar. Então são quase 4 gerações de mulher e a gradação dessa luta, né? Da que é mais vitimizada e até a que vai conseguir, enfim, se empoderar realmente, assim, efetivamente. E para finalizar, já discutimos sobre vários temas que são muito pertinentes ao que estamos vivendo agora. Eu acho que esse momento tão complicado de política, né, enfatiza ainda mais esses temas em relação à posição das mulheres na sociedade, a como jovens adultos se relacionam com o ambiente virtual, mas eu acho que também há um comentário muito interessante sobre a posse de armas, né, por civis. Como você avalia, né, todas essas pautas são discutidas no filme, como isso vai reverberar agora que esse filme está chegando finalmente para o público, né? Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. A arma é feita para matar. Se é para se defender, é para se defender matando. Então eu sou absolutamente contra armas, porte de armas, em qualquer caso, em qualquer jeito. Eu acho que
ela não é a solução, né? Ela é uma finalidade que é um fim e não é uma... Não existe nenhum outro espaço para nada. Então, assim, acho que não tem nem o que falar, assim, não às armas, de jeito nenhum, assim, que sejamos educados, que sejamos... Assim, a gente tem que ter o amor no punho e não a arma, assim. Então, acho que é bem pertinente se pensar sobre isso outro dia. Não existe outro uso para se fazer da arma, a não ser para matar, né? E aí não serve para nada. Acho que... Querida, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você. Obrigada, querido.